eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. A fé vem pelo ouvir essa maravilhosa palavra. Deus decidiu se revelar a nós, o Criador do universo. E Ele revelou essas sagradas letras para que nós pudéssemos conhecê-lo. É aqui que nós conhecemos o amor dele, o poder, a palavra da reconciliação. É aqui que eu passei a me conhecer. Amém? Ninguém se conhecia, Deus revelou a realidade nossa, graças a Deus. Se Ele não... Ele revela a realidade dele, mas revelou a realidade nossa também. E disse com a palavra dele, ele nos revelou que tinha jeito. Amém? Graças a Deus. Então, nós vivemos dominados por senhores. Dominados por senhores que ensinaram a gente e sempre buscando o que interessa a todos nós. Então, o verdadeiro Senhor é o nosso eu. E a Bíblia revela Deus para aniquilar isso, para ver que era só engano, que nós nunca fomos senhores de nossas vidas. Na verdade, escravos, sofredores. Amém? Sem domínio, e é provado com a morte que ninguém se domina. Chega um ponto que os sábios não podem fazer nada. Amém? Deus se revela e fala, eu posso. Amém? Por isso que a Bíblia diz no apóstolo Pedro, diz, aquilo de que alguém é dominado, torna-se teu Senhor. E se não for Deus, estamos perdidos. Amém? Estamos perdidos. Mas graças a Deus que essa vida chegou para toda a humanidade, todo aquele que crê. E o que precisávamos? A vida eterna. O que precisávamos? A vida eterna. Aí chegou. Não tinha. Sem esperança, sem Deus no mundo, sem a vida de Deus. Aí no Evangelho de João, a fé é quem? Em Deus, amém? Eu não conhecia Deus, mas Ele se revelou para que eu pudesse conhecer Ele. E como? Só há uma pessoa que revelou Deus da maneira correta. Foi Ele que enviou, Jesus. Amém? Eu e o Pai somos um. Ninguém pode falar isso na terra. Quem podia falar, falou. Amém? O Salvador e Senhor. Graças a Deus. Jesus, no capítulo 17, diz assim, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, aqui é um ensinamento, também, irmão? Porque vai falar com o Pai, se quer viver com o Pai, tem que olhar para onde?
para o céu. Você ficar olhando para a terra não consegue, amém? Então tem que olhar para o céu. Jesus está nos ensinando. Falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Claro que ele está falando da crucificação dele, amém, irmão? É chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para quê? Para quê esse poder? Para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Amém? E é revelação que nós sabemos disso, mas eu quero saber todo dia mais disso. Que todo o poder está nas mãos de Jesus, sobre toda a carne. Não tem ninguém, não tem um ser humano na face da terra, todos os pecadores estão sobre o poder, sobre o juízo de Jesus. Poder sobre toda a carne. Uma pessoa que se encontra viva hoje é porque Jesus está deixando. Isso aí, olha, não morreu, aconteceu isso, não morreu. Jesus não quis. Ponto. Amém, irmão? Ah, mas foi por causa de Jesus. Amém? Foi por causa de Jesus que a pessoa não morreu. Não foi nada que socorreu rápido, não foi nada. Não foi nada. Porque deu aquele remédio? Não. A causa primária de alguém estar vivo, Jesus. Deu-lhe o poder, está na mão dele. Amém? Entenda isso de uma vez por todas. A gente tem que fazer tudo o que tem que fazer, e ele não falou para não fazer, mas a causa primária, não morri, a glória é dele. Amém? Ele não permitiu. Amém? E ele disse isso, eu estou repetindo o que ele disse, e é verdade. E quanto a ele? Se eu quiser, ele nem vê a morte. Ele não mentiu. Ele não mentiu. Se eu quiser, ele não morre. Fica aqui andando comigo a eternidade toda aqui. Ele disse isso. Amém? E é verdade. Graças a Deus. Quem deu? Ele tem um nome que está acima de todo nome. Amém? Então a morte tem uma autoridade, mas ele venceu ela. Amém? Glória a Deus. Pai, glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne não é o músculo, né? Não é o músculo do braço, o da coxa, não, todo ser humano. Amém? Que está nascendo agora, todos. E tem gente, hein? E tem gente. E ele está de olho em tudo. Amém? Glória a Deus. Sobre toda a carne, para quê? Para que dê a vida eterna a todo quanto lhe deste. E a vida eterna é esta. E a vida eterna, ele vai falar o que é a vida eterna. Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Amém? E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? A vida eterna é essa, que conheçam a ti só. Amém? Então, recebi, a Bíblia está falando que eu recebi a vida eterna. Eu conheço Deus, eu conheço Jesus. Amém? A vida eterna é essa, conhecer com experiência com Ele. Amém? Sabe quem é Deus, sabe quem é Jesus de verdade, passou a crer de verdade. Amém? Porque tem vários deuses, vários senhores, mas eu deposito a confiança todinha nele. A nossa vida fica nas mãos dele. Não tem mais senhor nenhum governando nossas vidas. Eu sei que é que o Senhor que tinha aqui, eu passei a conhecer Deus e conhecer Jesus, de uma forma sábia, eu não quero mais que Ele governe essa vida. Não quero.
Porque eu conheci o verdadeiro governador, que ele é Senhor, é o único Senhor. O que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala pelo Espírito Santo? Quem deu a ele primeiro para que ele possa recompensar? Quem deu a ele primeiro? Aí vai falar dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele revela o ainda não. Ele revela tudo antes de acontecer. Amém? Ele é o Senhor. Então ele está falando disso, em nome do Senhor Jesus, para que só tem Ele, o único Deus verdadeiro, mais ninguém pode sustentar a gente, ninguém pode alimentar a gente, ninguém. Ele é o único Deus verdadeiro, amém? Mas ninguém, o mundo apresenta um montão para governar nossas vidas, mas ele apresenta e direciona o nosso olhar para o verdadeiro Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, amém? Está ruim ou está bom? Então, em nome de Jesus, a vida eterna é essa, a vida eterna é essa, quando ela entra aqui começa a ser revelado que eu conheço o único Deus, que eu conheço a Jesus, e que Pai, eu te glorifiquei na terra. Como? Quando eu consumei a obra que o Senhor me deste a fazer. Quando eu realizei a sua obra, eu te glorifiquei na terra. Amém? Nós temos uma obra. Nós temos uma obra do Pai, que Ele preparou antes da fundação do mundo, para que nós viéssemos andar nela. Amém? Então, como eu também glorifico o meu Pai? Praticando a obra dele, colocando em prática. Isso revela que eu conheço ele também. Amém? Eu e o Pai somos um. Então, em nome, nós não devemos mais nada à carne. Quando ele é o Senhor, nós não queremos, eu não quero pagar, eu não tenho motivo nenhum de pagar nada, eu não me sinto devedor da carne. Sentimento de dívida da carne? Não. A dívida é para com o Espírito. Olha o que ele fez para me salvar. Então a dívida é para quem? Eu devo a quem? Eu devo a carne ou eu devo ao Senhor Jesus? Eu tenho que andar com essa dívida com quem? Nós não somos devedores mais à carne. Então não tem como se sentir obrigado a pagar mais nada à carne, porque ela só destruiu, ela só destrói. Amém? E com isso eu revelo que eu conheço quem eu tive um encontro com quem? Para chamar, como diz em Romanos, Abba, Pai. E através do Espírito. A verdadeira circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. É o Santo Espírito, que conheçam a Ti só, conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, é revelar o amor dEle, prestar atenção no que aconteceu na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. O que Ele fez, aquele amor derramado, que Ele trabalhou para que o amor dEle fosse derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, uma consolação eterna. É isso que ele fez. E a Jesus Cristo, que suportou tudo pela alegria que lhe estava proposta. Suportou tudo pela alegria que lhe estava proposta. Ser o Salvador, ser Senhor de nossas vidas. Ver um povo se chegando a Deus. Ver um povo salvo, liberto. A alegria que lhe estava proposta. Eu devo a quem? A mim nunca mais. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso é o que a Bíblia revela, que parece simples, né? Pai, a vida eterna é essa, a vida eterna é essa, está falando da vida eterna, é essa, que olhem para o Senhor através da minha vida, Jesus está falando, e saibam que só existe um Senhor, o Deus verdadeiro, e mais mediador nenhum, eu. Jesus está falando isso, amém? Então tu vê a blasfêmia que é colocar outros seres humanos, para nos levarmos a Deus.
E o que diz a Bíblia em Hebreus? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, olhando para Jesus. Então o Espírito Santo faz o quê? Me faz olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? E sem essa fé é impossível agradar a Deus, mas com essa fé é possível agradar a Deus. Com essa fé em quem? No único Deus verdadeiro. No único Deus verdadeiro é sair andando durante a semana, tendo Ele sob o domínio de nossas vidas, sendo guiado pelo Santo Espírito, dominados por essa palavra. O Senhor Jesus falou: Pai, todas as minhas coisas são todas suas, e tuas coisas são minhas. Olha, tudo meu é seu, e tudo seu é meu. Aí Jesus termina e fala: e nisso eu sou glorificado. Amém? E nisso, então, em nome de Jesus, essa fé, a Bíblia diz que não, a Bíblia diz, vocês foram comprados por um bom preço. Foram comprados por um bom preço. Vocês não pertencem mais a vós mesmos. Vocês pertencem àquele que comprou vocês. Amém? Eu posso repetir a partir de hoje isso para o meu Deus, o que Jesus repetiu, que eu sou irmão de Jesus. Ele é meu Salvador, meu Senhor, ele é meu irmão, ele é meu amigo, a Bíblia diz. Ele é meu pastor, ele é tudo. Então eu posso repetir com ele: Pai, tudo meu é seu. E obrigado por o Senhor ter me dado todos os atributos do Senhor comunicáveis, o Senhor me deu todos. E nisso eu sou glorificado. Ter a sua presença é a minha glória. Quem é que me ama? O que me obedece. E o que me obedece será amado do meu Pai. Amém? Está escrito isso. E tentam distrair ele, mas ele continua. Ele não permite. Amém? Capítulo 14 de João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, pratica, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? E me manifestarei a ele significa morada. Depois vai falar o quê? Vai morar dentro. Amém? Como é que ele morando dentro, eu não vou ter certeza em andar com convicção, revelando isso, que ele é o único Deus verdadeiro? Como? Não tem como. Amém? Não tem como andar e não revelar isso, que o único Deus verdadeiro está em mim. Não tem como. Amém? E se isso for uma verdade, vai ser notório a todos. É impossível a presença dele, as pessoas não verem. Não veem. Impossível. Amém? Impossível. Onde Jesus se encontrou, o povo enxergou Jesus, porque ele chamava a atenção. Cada ato dele, escolha, ele chamava a atenção. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus, isso aqui é interessante, eu gosto disso de Jesus, que fez a pergunta a ele não respondeu, amém? Ele deu continuidade ao que interessava, amém? Graças a Deus. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém? Amém. Tudo, acredite, tudo
Tudo isso aqui, essas letras, essa revelação que Jesus falou aqui, a vida eterna é essa, que creiam, o Senhor é o único Deus verdadeiro. Tudo isso que foi revelado de manhã tem sido revelado e está sendo revelado agora. Só vai ter sentido se for acompanhado de fé. Porque os judeus ficaram no deserto, porque a mensagem, a palavra, não foi acompanhada de fé. Deixar bem claro, eu e você, é só engano que somos senhores de nossas vidas. O médico não tem poder sobre as nossas vidas. O médico, todos eles morrem também. Chega uma hora que vão tudo embora, porque são todos seres humanos pecadores. Quando Jesus falou aqui, me deu poder sobre toda a carne, os maiores médicos de todos os tempos estão incluídos aqui, que são pecadores miseráveis que precisam dele. O homem mais sábio do mundo, um miserável burro sem Jesus. Ele tem o poder sobre toda a carne. Nós somos o que Lutero falou. Um bicho, saco de verme. Mas Jesus decidiu salvar a gente. Entendeu? Qualquer momento, um derrame, fica na cama. Mas ele trabalhou para a gente não passar pela segunda morte. As palavras que eu vos tenho falado, ele disse, são espírito e vida. Quem crê, verás a glória de Deus. Então tem que ser acompanhado, que eu não posso acreditar, ele me trabalhou para que eu não acreditasse mais em mim. Ele trabalhou para que eu não acreditasse mais no homem. Ele trabalhou para que a gente olhasse para ele. Porque fomos criados para isso. Nele nos movemos e existimos. Ele que dá a respiração a todos. A respiração, está bem escrito aqui. Ele. É porque meu Senhor permite. Essa é a causa. Amém? Então não é dinheiro, um monte que tem um monte de dinheiro, cheio de depressão, se matando, não adianta, não preenche. O que o homem precisava 2000 anos atrás chegou aqui na terra. Já tinha o que o homem pensava que preenchia, já tinha um monte de gente ricas, já tinha palácios incríveis, mas não tinha a vida de Deus. Aí chegou. Amém? Pode ser o que for, ganhar o que for, sem Jesus não é nada. Amém? Ele se revelou, e Jesus revelou aqui. E a vida eterna é essa que ele veio revelar, que conheçam a ti só, como único, mais ninguém, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o único mediador para nos levarmos a Deus. Então não posso abrir mão disso. Amém? Se a palavra foi acompanhada de fé, rios de água viva fluirão do seu ventre. Aí pode chegar a hora da morte, vai lembrar que ele disse, tu não vai morrer, esqueceu? Estevão sendo apedrejado, isso foi visível, está visível aqui para nós entendermos. O homem de Deus chamado Estevão, apedrejado, sendo massacrado com pedra. Será que estava doendo? Estava. Aí o Rei dos Reis abriu a porta do céu e fez assim para ele, ó. Como? Está pensando que eu não estou vendo? Se acalma, estou te esperando. Acabou a dor.
E assim é que Ele faz na vida de todo aquele que crê. Não interessa o que esteja passando, estou preparado. Ele falou que eu vou sair desse tabernáculo. Pedro falou com a maior naturalidade. Sabe por quê? Vou e vos deixo a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Eu estou falando essas coisas para que a minha alegria seja completa em vós. Aí tudo muda. Tudo muda até na hora da morte, porque acreditou que não vai morrer. Só está saindo dessa imundícia aqui e indo para a glória eterna. Amém? É a grande vitória do cristão, é quando ele sair daqui dessa terra. Amém? A morte não é mais inimiga, a morte se torna amiga. E por que eles passaram a pensar assim? Porque eles tiveram um encontro com o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o qual Deus enviou. E foram guiados e sustentados pelo Espírito Santo que gerou Jesus dentro do ventre de Maria, para provar que o novo homem é gerado e sustentado depois pelo Santo Espírito. Andando como? Não mais o velho, mas o novo. Por isso que está escrito: a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Por mais que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora não mais. Significa, agora o olhar é espiritual e todas as coisas visíveis desse mundo é tratado de forma diferente. Não tem mais o valor que tinha, porque o olhar agora é pela fé. Vê o mundo invisível. O mundo temporal, passageiro, sabe que vai ficar tudo aí, não olha mais igual. Amém, irmão? Funciona assim. Aí o que é coisa? Recebeu a vida eterna. E a vida eterna é essa: que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro. Quando isso ainda não aconteceu, eu ainda não tive um encontro com esse Deus verdadeiro e com esse mediador extraordinário. Mas ele continua dando chance. E a vida eterna é essa, para a gente tomar posse. E fazer o quê? Se lançar nas mãos desse Senhor, governador que está com todo o poder sobre toda a carne. Ele é o justo juiz dos vivos e dos mortos. Queira ou não queira, a condenação ou a absolvição está nas mãos do Mestre. Amém? De mais ninguém. Andar com essa certeza em nome de Jesus, sabendo que onde quer que eu esteja, o que quer que eu venha fazer ou pensar, Ele está contemplando tudo. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.